Na live de hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é muito comum, muitas pessoas acabam sofrendo com ele ao longo da vida, que é o efeito sanfona. Vou explicar um pouco para vocês o que é esse efeito sanfona, o que causa, né, por que cerca de 90% das pessoas que conseguem emagrecer acabam passando por isso. E vou dar aqui algumas estratégias, algumas dicas para ajudar a evitar que isso aconteça. Bom, então, vamos lá. Primeiramente, a ideia com essa live não é passar tudo que existe para vocês, porque aqui talvez no máximo 1 hora não dá para a gente fazer isso, mas a ideia é mostrar para vocês o que causa isso, por que muita gente acaba passando e tentar de alguma maneira gerar uma certa consciência em você que está aqui me ouvindo ou que vai ouvir depois, para que aos poucos isso possa ir acontecendo. É meio ilusório achar que uma live é o suficiente para mudar a sua vida. Não só essa, qualquer outra que você assistir, qualquer conteúdo que você entrar em contato, só aquele momento não é o suficiente para que você possa realmente ter grandes mudanças. Como eu gosto de dizer, as mudanças vão acontecendo com o tempo através de pequenas atitudes diárias. A partir do momento que você tem o conhecimento, que você muda um pouco a sua mentalidade, você começa dia após dia a ter pequenas atitudes, pequenas ações que pouco a pouco vão te direcionando para o caminho certo. E esse é o objetivo aqui da live. Bem, efeito sanfona. Pode ser que você esteja aqui me ouvindo, já tenha passado por isso. Pode ser que você conheça alguém que já passou por isso. Mas basicamente é assim. Você passa por um período de perda de peso, você inicia um processo de emagrecimento, pode ser uma dieta, pode ser um programa de exercícios. Você consegue emagrecer aí alguns quilos, não tem um número específico. Só que depois que tudo isso termina, você, depois de algumas semanas e alguns meses, começa a engordar tudo novamente. Todos aqueles quilos que você perdeu acabam sendo ganhados novamente. E em muitos casos, ganha-se até mais do que antes. A pessoa perdeu 5 quilos e não é incomum, não é raro de acontecer que ela ganhe 6, 7. E isso se torna um grande problema. Eu vou explicar mais pra frente que tipo de consequências isso pode ter. Mas primeiramente eu quero explicar por que isso acontece. Bem, hoje em dia a gente tem uma cultura meio que imediatista, certo? Você quer as coisas para agora, não tem muita paciência para esperar. Você começa um processo agora de emagrecimento, começa a fazer exercício, começa uma dieta, né, que eu já vou explicar que dieta não é legal. Mas aí você começa e já quer um resultado rápido. Em um mês, até menos às vezes, a pessoa já quer emagrecer ali o peso que ganhou ao longo de uma vida toda. Então a raiz do efeito sanfona está no imediatismo, em você querer mudanças imediatas, não ter paciência para construir o processo ao longo da sua vida, querer pular etapas, e aí depois acabam vindo essas consequências. E o principal motivo que causa esse ganho de peso posterior são as dietas restritivas. Primeiro, vamos só explicar um conceito aqui. Para você que está me ouvindo aqui, é muito comum você ouvir falar por aí dieta. Eu preciso de uma dieta para emagrecer, eu vou no meu nutricionista para pegar uma dieta, eu vou entrar aqui na internet para procurar uma dieta. Só que a palavra dieta, ela significa uma mudança alimentar com prazo de validade.
Ou seja, você corta determinados tipos de alimento da sua rotina e você tem um prazo para que isso dure. Tem um começo, um meio e um fim. O tempo varia muito de que tipo de dieta você está fazendo. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes um pouquinho mais. Mas a ideia é sempre algo que começa, que tem meio e que tem fim. Certo? Isso é o conceito de dieta. Uma dieta restritiva é algo que tem começo, meio e fim, só que ela existe uma grande restrição de alimentos também envolvida nessa sua dieta. Você corta muitos alimentos, às vezes você corta todo tipo de carboidrato, você tira completamente o doce da sua vida, você para de comer gordura, você faz uma mudança radical. Acho que essa é a melhor palavra. Uma mudança radical que o corpo interpreta como uma agressão. Pode ser que não pareça, mas eu quero que você tente imaginar o cenário de você tendo uma rotina alimentar X e aí você do nada começa a tirar praticamente tudo que você come. Sei lá, a média de calorias diárias aí de uma dieta balanceada, que são os especialistas que se recomendam, é cerca de 2.000 calorias por dia, né? Uma dieta restritiva você vai diminuir isso para às vezes 1.000 calorias, às vezes 800 calorias por dia. Imagina, você sai de 2.000 calorias para 1.000 ou 800. Olha o corte que você fez. Isso, o seu corpo, ele interpreta como uma agressão. Para você, isso vai ser bom, porque você acha que você vai emagrecer, que você vai conquistar um corpo mais bonito. Só que para o seu corpo, a mensagem que está passando para ele é que você está passando fome. E que ele, de alguma maneira, precisa te proteger disso. Porque é sempre assim que o corpo vai pensar em relação a dietas. Ele pensa em mecanismos de proteção. Ele não sabe que você só quer um corpo mais bonito. Ele acha que você está passando fome. E é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Durante o processo, durante a dieta, você até consegue perder alguns quilos, que é diferente de emagrecer. Eu já entro nesse ponto. Você consegue perder até alguns quilos. Só que depois que isso acaba, a mensagem que ficou para o seu cérebro, né, para o seu corpo, é a seguinte: bem, ele passou um período de fome. Eu fui agredido. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou estocar mais gordura para que quando acontecer isso de novo, né, se acontecer isso de novo, eu não passe muito perrengue. Então, eu vou me proteger para algo futuro. É assim que seu corpo pensa. Aí terminou a dieta, você conseguiu perder, sei lá, 5 quilos, aí você aos poucos começa a voltar a sua alimentação. Come uma coisinha aqui, come uma coisinha ali. Só que para o seu cérebro, né, ele está querendo energia, ele está querendo gordura para te proteger de outra fome futura. Então ele absorve a gordura, ele estoca gordura com muito mais facilidade. Então a chance de você ganhar todo aquele peso novamente é muito grande, porque ele está querendo te proteger. É assim que ele pensa. Quando você faz essas mudanças radicais, é isso que ele quer, te proteger. Por isso que o acúmulo de gordura vai ser maior depois, entende? Esse é o primeiro ponto em relação ao efeito sanfona. Você passa por uma restrição muito grande, seu corpo acha que isso é uma agressão, acha que você está passando fome, e depois ele estoca gordura com muito mais facilidade. E muitas vezes você ganha peso muito mais rápido depois que emagrece. Certo? O ponto que eu citei agora há pouco. Diferença entre perder peso e emagrecer. Quando a gente passa por uma dieta muito restritiva, algumas pessoas até perdem peso rápido,
Porque não tem como você diminuir a quantidade de calorias drasticamente. É claro que o seu corpo vai, de alguma maneira, eliminar aquilo. Mas existe um porém. O que você mais elimina ali não é gordura. Tem água também que pesa e tem músculo que pesa. Então vamos colocar basicamente esses três componentes que temos no nosso corpo, que são responsáveis pela nossa composição corporal. Composição corporal é a nossa relação entre músculo e gordura. Então, músculo, gordura e água. Quando você passa por essa dieta super restritiva, né, corta tudo, come só alface, só folha, você força o seu corpo a perder peso de alguma maneira, porque você diminuiu as calorias. E aí você começa a perder principalmente água, é o componente que você mais perde no começo. Por isso que muita gente sente uma diminuição de peso na balança assim drástica e rápida. Às vezes nos primeiros dias ou nas primeiras semanas você já vê mudança na balança. Por quê? Porque você eliminou água, você ficou menos inchada, a retenção de líquido diminuiu. Aí é claro que isso vai diminuir o peso na balança. Mas isso não significa que você perdeu o mais importante, que é gordura. Certo, a gente começou, né? Tá no começo. Foram passando as semanas, você continua com a mesma dieta. Água já foi embora muito no começo ali. Aí sobrou gordura e músculo. Pensa comigo. Se o seu corpo pensa sempre em mecanismo de proteção, em termos de proteção, e o corpo ele ama a gordura, ele tem afinidade com a gordura, porque é fonte rápida de energia, é fonte de proteção, é o que nos salvou há muitos anos, muitos séculos, que a gente ficava sem comer, ficava dias sem comer e tinha que andar para caçar, para comer. Era a gordura que a gente usava. Então, foram passando as semanas, o que você acha que o corpo vai priorizar mais? A gordura ou o músculo? Ela vai ter afinidade pela gordura. Então, o que acontece? Você começa a perder músculo também no processo, porque você não tem nutriente, os músculos não estão sendo utilizados, e aí você começa a perder músculo. Vai um pouco de gordura, sim, é claro, não tem como, mas existe um desequilíbrio muito grande. Água, músculo e gordura. Basicamente, o que você perdeu ao longo do processo é água e massa muscular. A gordura foi embora um pouco, mas não é o suficiente para gerar uma mudança na composição corporal. E sabe a consequência disso? Flacidez muscular. Normalmente a pessoa começa só uma dieta e não tem junto um programa de exercícios. Eu estava lendo uns estudos aqui, inclusive eu até indico para vocês, se vocês tiverem curiosidade, tem um livro que chama O Peso das Dietas. A autora mostra que a gente vive numa sociedade meio doida em relação à alimentação, em relação à ditadura da magreza, né, que ela fala. Então, esses aspectos emocionais são muito citados nesse livro e é algo fundamental para você entender o efeito sanfona e o emagrecimento no geral. Então, só abrir um parêntese aqui, né? Voltando à questão do... Onde que eu estava, meu Deus? Voltando à questão do exercício, isso. As pessoas começam a fazer uma dieta, muitas vezes sem um programa de exercícios associado. E aí a gente tem um outro problema. Primeiro, que o exercício ele vai aumentar o gasto calórico. Só isso já é ponto extremo para você manter ele na rotina junto com a sua dieta. Você vai ingerir menos calorias e vai gastar mais calorias. Ou seja, o seu resultado seria maior. Só que não, muita gente fala só assim: eu vou mudar minha alimentação primeiro, só quero fazer minha dieta. Aí começa com tudo isso que eu citei, perde todo esse peso, só que a massa muscular, o músculo, ele não acaba sendo utilizado no meio do caminho. E eu vou contar para vocês um segredo. O que é usado, desenvolve, cresce. O que não é usado,
atrofia. É para tudo na vida. Se você usa alguma coisa, você fica melhor naquilo, você desenvolve aquilo. Se você não usa, pronto, você vai perder aquilo, vai atrofiar. E é assim que vai funcionar com o músculo. Se você não tem um bom programa de exercícios associado à sua mudança alimentar, seu corpo ele vai jogar para fora o seu músculo e aí vai acontecer o quê? Flacidez muscular. É muito comum pessoas que passaram por essas dietas restritivas ficarem com músculos flácidos, sem tônus muscular, sabe? Quando você faz exercício, o músculo fortalece, você aperta ele, você sente ele. Musculatura dura, tonificada. Quando você não faz e foca só na dieta, você tem o oposto a isso. Você tem a questão da musculatura sendo atrofiada. Você vai pegar, você vai sentir o músculo ali, mas não vai ter aquele tônus. Vai estar mole a musculatura, entende? E isso é muito ruim para o seu metabolismo. Dentre todas as funções do corpo, existem uma função específica do músculo que é também controlar a questão do metabolismo. Quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado é o seu metabolismo e mais eficiente é o seu metabolismo. E qual que é a diferença? Um metabolismo acelerado vai queimar mais calorias em repouso, ou seja, no seu dia a dia normal, sem exercício. Um metabolismo mais eficiente vai queimar mais calorias e mais gordura durante o exercício. Ele potencializa o efeito na hora do exercício. Então você precisa das duas coisas, um metabolismo mais acelerado e mais eficiente. E você só consegue isso através de desenvolver massa muscular. Não precisa ficar grandão, gigante, nem nada. É só treinar a musculatura. É só fazer exercício. Seja na musculação, seja em casa, não importa. Faça exercício junto, porque os dois vão se combinar. E vai impedir que o perder peso seja basicamente de água e músculo. Aí você joga gordura junto também. Esse também é um ponto essencial. Programa de exercício. Tem um programa que ele é lá de fora, não sei se acho que é da Europa no geral, dos Estados Unidos, chama The Biggest Loser, ou seja, é o grande perdedor. Nesse programa, os participantes, eles são muito obesos, sério, eles pesam cento e tantos quilos, tem alguns que chegaram a pesar quase 200 quilos. E o objetivo desse programa é criar um desafio, né? Criar um monte de tarefa, uma coisa mais desafiadora, para fazer esses participantes perderem a maior quantidade de peso possível naquele intervalo do programa. É uma coisa meio de doido. Eu fui dar uma pesquisada para entender como é, e eles cortam um monte de coisa na alimentação, eles se matam de fazer exercício, é uma coisa de louco. Só que aí, pesquisando mais a fundo, eu encontrei um estudo que foi feito com os participantes desse programa. Eu não lembro a data, foi no ano de 2000 e pouquinho. Eles pegaram 14 participantes e ficaram acompanhando ele ao longo dos anos, para saber se quem perdeu aquele peso todo, teve gente que perdeu quase 50 quilos, às vezes até mais. Olha que coisa doida. Então eles acompanharam esse pessoal ao longo dos anos para saber se aquilo tinha sido eficiente, né? Se aquilo tinha funcionado e eles tinham realmente emagrecido para sempre. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo no estudo, todos os 14 participantes voltaram a ganhar peso mais para frente. Teve até uma moça que logo depois que ela saiu do programa, ela escreveu um monte de livro porque ela foi a vencedora, ela ficou super famosa. Ela incentivou um monte de pessoa a buscar o emagrecimento, né? Só que depois de alguns anos, foram fazer uma entrevista com ela e ela tinha engordado tudo de novo. Ela estava em depressão, estava cheio de problema.
Você entende o que eu estou falando? Foi ali, naquele momento, foi o desafio, aquela coisa de vamos fazer, vamos, vai, tá todo mundo motivado, aí vai todo mundo e faz. Perdeu os quilos. Passou um tempo, voltou a engordar de novo. E não precisa perder 50 quilos, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Se não cuidar para tornar isso sustentável ao longo da vida, vai sempre passar pelo ciclo de perde peso, ganha peso. Tem gente que passa por esse ciclo mais de 3 vezes, 4 vezes no ano. Imagina você começar o ano na empolgação, dá 3 meses depois emagreceu, aí para, aí engorda, aí 2 meses depois você volta e você vai nessa ao longo do ano. É uma coisa de louco, porque você não afeta só a sua saúde física. Quando você passa por esse processo de ciclo de ganhar e perder peso, o seu metabolismo ele vai diminuindo cada vez mais. Foi o que eu falei mais cedo. A relação de gordura e músculo fica muito desequilibrada. Então você começa a ter um aumento de chance de desenvolver doenças do coração, doenças cardiovasculares no geral. Existem vários estudos mostrando isso, que quanto mais você passa por esse processo de efeito sanfona, mais perigoso se torna para a sua saúde. Não só física, emocional também. Eu nunca passei pelo efeito sanfona, mas eu conheço pessoas que sim. E é visível que elas se sentem tristes, deprimidas, ansiosas, desenvolvem comportamentos compulsivos de querer comer o tempo todo, desenvolvem uma relação completamente perturbada com a comida. Fica contando os mínimos detalhes, acha que se comer um docinho ali vai fazer mal para ela. Então é uma coisa muito mais além do físico, envolve o emocional. E eu vou te falar uma coisa, o emocional tá ali, ó, é um dos principais motivos que causam isso nas pessoas, principalmente em relação ao efeito sanfona, a emagrecimento, a não conseguir seguir uma rotina. Tá tudo no emocional. Então, se a gente não trabalha isso também, não tem como a gente querer conquistar um resultado e manter esse resultado ao longo da vida. Entende? Bem, e o que a gente pode fazer então para parar com isso, né? Para se livrar de vez do efeito sanfona. Primeiro, eu vou falar uma coisa, vou ser bem sincero com vocês. Não vai ser fácil, tá? Não é de um dia para o outro. O hábito de você fazer dietas, o hábito do imediatismo, tudo isso, como o nome já diz, são hábitos. Você tem eles ao longo da sua vida. Então, raramente você vai se livrar de um hábito assim, de um dia para o outro, e passar até um outro hábito mais saudável. Não é assim que funciona. Por isso que as mudanças precisam ser graduais. A gente precisa educar o corpo, educar o cérebro, a mente, para mostrar que aquilo ali vai ser bom para a gente, para mostrar que aquilo ali tem que ser mantido ao longo dos anos, ao longo da vida e não só algum tempo. Toda vez que você busca um atalho, você manda uma mensagem para o seu cérebro falando que você não está nem aí de que isso dure a vida inteira, você só quer isso naquele momento, entende? A mensagem tem que ser o oposto, você tem que pensar daqui para frente. Então as mudanças elas precisam ser graduais. Você precisa mudar sua alimentação aos poucos, reduzir um pouco a quantidade de calorias, entender melhor sobre os alimentos, entender que não é cortando tudo que você vai conseguir ter o resultado, muito pelo contrário. Entender que o exercício é um hábito que tem que ser levado para a vida, assim como se alimentar bem. Você toma banho todo dia, não toma? Você escova os dentes todos os dias, não escova? Então, por que não você também
vai fazer exercício todos os dias ou quase todos os dias, né? O ideal é que de alguma maneira você todo dia se movimente. Pode ser numa caminhada, num treino. Combinar tudo isso é importante. Alongamento. Em relação à alimentação, a pergunta que você precisa se fazer é: como eu posso fazer com que isso dure para a minha vida toda? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso encontrar um nutri para me ajudar com isso, para me ajudar a organizar? É porque assim, você pode fazer sozinha? Pode você fazer sozinha. Só que dá muito mais trabalho. Você precisa conhecer mais sobre os alimentos. Você precisa conhecer sobre o seu corpo, como que eles interagem. E isso vai demandar estudo e tempo. E se você não tiver essa vontade, essa disposição, você precisa procurar alguém que já conhece o caminho para te ajudar a chegar lá, sem ficar sofrendo no meio do caminho. Entende? Então, são pequenas mudanças que devem ser feitas ao longo da vida para que permita que a gente consiga sustentar. O termo, acho que eu até coloquei aqui para me lembrar, ó, o termo que é o mais importante aqui é sustentabilidade. É você ser sustentável. Eu toco muito nessa tecla aqui. Constância é muito melhor do que velocidade. É muito melhor você fazer um pouco, um mínimo, mas todos os dias você fazer, do que você começar cheia de vontade, empolgação, fazer tudo que tem que ser feito e aí depois de alguns dias você já desistiu. Cada vez que você repete um hábito, uma ação, você fortalece ele na sua vida. Então, é muito melhor você fazer constantemente do que fazer muito rápido e abandonar ele depois. Essa é a chave. Mudanças graduais para que elas se tornem parte de sua vida. É mudar a consciência, é mudar a mentalidade. Enquanto você tiver a mentalidade de querer as coisas o mais rápido possível, de querer pular etapa, de não querer passar pelo processo, de fugir do desconforto, porque é isso que vai acontecer. Vai ser desconfortável. Mas ele faz parte do processo, entende? Para você chegar lá, você precisa passar por todo o caminho, não tem como. Então é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade pensando, poxa, tá difícil, beleza, mas eu vou continuar, vou procurar uma maneira de fazer funcionar. Não vou simplesmente desistir. Quando tá difícil, você não muda o objetivo. Seu objetivo continua sendo emagrecer, melhorar a estética do seu corpo, ter um corpo mais em forma, continua sendo esse. Mas a estratégia muda. Se você tentou dieta restritiva e não foi, você não troca o objetivo, você troca a estratégia. Como que você pode fazer para continuar em frente? Entende? Fazer perguntas. Uma coisa muito comum é... Só um minuto. Na primeira dificuldade que a gente passa, a gente começa a questionar a nossa capacidade. A gente acha que não é capaz, que não é bom o bastante, que aquilo não foi feito pra gente, que emagrecer é pra todo mundo, menos pra nós, que chegar com o abdômen que você quer é pra todo mundo, menos pra você. Aí você começa a questionar essa sua própria capacidade, essa crença em você fica muito fraca. Aí vem um vento, vem uma dificuldade e pronto, te derruba. Por quê? Porque você não tinha uma raiz forte. E onde é que está a raiz? Está aqui, ó, na mentalidade. A maneira como você vê as coisas. Mentalidade de longo prazo, não de curto prazo. Toda vez que um obstáculo aparecer na sua vida, você precisa parar e entender aquele obstáculo. Se não der para você passar por ele, você dá a volta, você procura alguma maneira de contornar aquilo ali, entende? Não é parar na primeira dificuldade que aparece, ou subiu na balança, não perdeu quilo nenhum, ou perdeu 500 gramas. Aí você acha que não é pra você, você fica triste, deprimida,
começa a ficar ansiosa, aí come mais, gera um ciclo que fica se retroalimentando o tempo todo. Entende? É uma coisa que tem que ser parada e refletida. E não é você fazer afirmações. Não é eu não consigo, eu não sou capaz, esse negócio não é pra mim, eu não vou ter o abdômen definido, eu não vou ter o braço tonificado. Se esse for o seu objetivo, não é fazer afirmações. Quando você faz essas afirmações, você só continua reforçando a mensagem de que aquilo não é para você. Você tem que mudar a maneira como você faz, mudar a abordagem. Como que muda? Fazendo perguntas. Não conseguiu chegar no objetivo? Não é eu não consigo, eu sou fraca, eu sou isso, aquilo. É como eu posso fazer para chegar lá. Ou o que eu preciso fazer de diferente para chegar lá. Ou que pessoas podem me ajudar a chegar lá. Entende? Quando você faz uma pergunta, seu cérebro vai encontrar uma resposta. Então faz a pergunta certa. Pergunta o que vai te ajudar a dar um passo para frente e não o que vai te jogar para trás. Não pergunta por que eu não consegui. Porque você vai reforçar. Porque você come muito, porque você é preguiçosa, porque você se sabota. Pergunta como eu posso fazer para chegar lá. O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Eu preciso mudar a minha rotina durante a semana? Entende? É buscar estratégias que vão te ajudar a se aproximar mais do seu objetivo e não colocar você para baixo. Pessoal, a gente está meio que caminhando para a reta final. Quem tiver pergunta, vai mandando aqui que daqui a pouco eu dou uma paradinha para responder. Bem, resumindo então o que foi falado aqui hoje. Efeito sanfona. Como que faz para evitar isso, né? Primeiro, foco no longo prazo. Mudanças graduais. Esquece esse negócio de cortar tudo da alimentação, de ficar sem comer, de fazer 30 horas de jejum, porque isso só vai mandar a mensagem para o seu corpo de que você está sendo agredida. E ele vai depois te dar um rebote. Vai bater, ele vai bater de volta. E vai ser pior para você, acredite. Então esquece essas coisas de dieta restritiva. Segundo, reeducação alimentar. Aprenda a comer. Eduque o seu corpo, eduque o seu cérebro a não ficar procurando atalhos. Eduque ele a pensar lá na frente, a pensar que se não deu certo agora, lá na frente vai dar. Você só precisa mudar o jeito de você fazer. Não tem como. Se toda vez que você falhar, você fazer de um jeito diferente, uma hora vai dar certo, entende? Então é só questão de persistir, não é insistir. Insistir é você bater cabeça, dar murro em ponta de faca e ficar fazendo a mesma coisa, só que repetidamente. Persistir é você continuar em frente, mas fazer de um jeito diferente. Mudar a estratégia. Então, esquece dieta restritiva, foca na reeducação alimentar e na mudança de mentalidade para o longo prazo. E, por último, lembre-se do exercício. Tem que estar presente na sua vida. Alimentação e exercício não é uma coisa separada da outra. Apesar de que muita gente às vezes considera, eu vou só me alimentar. O que é mais importante, dieta ou exercício? Não tem como, filho. Você precisa combinar os dois, exercício e alimentação. São partes do mesmo conjunto. Não é o conjunto todo, mas faz parte do conjunto. Se você tirar um pedaço, vai faltar ali um pedaço importante para você, entende? Então são esses os pontos principais que a gente falou hoje.